Imagine você que está assistindo um filme sobre a vida de uma pessoa famosa, talvez uma pianista que você admira. O filme começa com cenas da infância dela, suas aulas de piano, seus e muitos ensaios. Em seguida você a vê se apresentando em concerto, viajando pelo mundo e se tornando conhecida em vários países, e depois aparece cena que ela já está idosa e no final ela morre. Esse filme não é ficção, é uma história real. Não importa se a pessoa é pianista, cientista, atleta ou alguém famosa. A morte atinge todas as pessoas. Pode ter realizado muitas coisas na vida. Imagine enquanto ela ainda faria se não estivesse envelhecido e morrido. É triste, mas todo mundo está sujeito a morrer. Em Eclesiastes 9:5, ninguém até agora conseguiu escapar da velhice e da morte. Não importa o que faça, além disso a nossa vida pode ser interrompida por um acidente ou uma doença grave, como a Bíblia diz em Tiago 4:14. Nós somos como a neblina da manhã que aparece por um instante e depois desaparece. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Algumas pessoas anotam o estilo de vida: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não concorda que ela talvez faça isso, mas aceitar a triste realidade da morte é querer aproveitar a vida ao máximo. No seu caso, ao passar por uma fase difícil, pode ser que você pergunte: será que a vida é só isso? Onde você pode encontrar a resposta? Muitos buscam respostas na ciência, os avanços na medicina e aumentar a nossa expectativa de vida. Alguns cientistas estão tentando aumentar essa expectativa de vida ainda mais. Apesar disso, não sabemos por que envelhecemos e morremos. Será que nosso inimigo e a morte deixará de existir? Essa palavra vai falar sobre esse assunto de responder e perguntar: será que a vida é só isso? Essa palavra escrita há muito tempo pelo sábio rei Salomão descreve bem que todos os humanos querem por saber que a vida é curta e a morte é inevitável. Os humanos desejam algo melhor. A história fala de muitas pessoas que buscaram o segredo de uma vida longa. Veja, por exemplo, no caso de Gilgamesh, rei da Sumeria, existem muitas lendas sobre a sua vida. Uma delas é conhecida como Epopeia. E Gilgamesh conta que ele iniciou uma perigosa jornada para descobrir como escapar da morte, mas ele fracassou. E no 4º século alquimista na China, criaram um elixir que, segundo eles, os faria viver mais. O resultado foi um líquido que continha traços de mercúrio. Arsênio acredita-se que vários imperadores chineses morreram depois de beber esse elixir venenoso durante a Idade Média. E alguns alquimistas na Europa transformaram ouro em alimento, porque acreditava que a resistência desse metal à corrosão poderia prolongar a vida humana. E hoje alguns biônicos e geneticistas estão tentando descobrir o motivo dos humanos a envelhecerem. Isso prova que as pessoas ainda querem muito encontrar uma maneira de vencer a velhice e a morte. O cientista que estuda as células humanas já elaborará mais de 300 teorias para explicar por que envelhecemos e morremos nos últimos anos. Biólogos conseguiram manipular genes e proteína para retardar envelhecimentos de animais de laboratório de células humanas. E essa descoberta fizeram com que as pesquisas nesse ramo recebem-se ainda mais investimento. E esta pesquisa estão concentrada em desacelerar o envelhecimento da célula. Alguns biólogos acreditam que a chave da longevidade das extremidades dos cromossomos, chamado telômero. Os telômeros protegem o material genético da nossa célula, conforme que ela se reproduz, mas à medida que a célula se divide, os telômeros ficam mais curtos. Isso faz com que, com o tempo, a célula para se dividir e começa a envelhecer. A vencedora do Prêmio Nobel de 2009, Elizabeth Blair, que a sua equipe identificava uma enzima que adia a redução dos telômeros e, consequentemente, o envelhecimento da célula. No entanto, esse estudo reconhece que os telômeros não faz milagre, ou seja, ele não nos faz viver mais do que o normal. Manipular o material genético
Essa é outra forma de combater o envelhecimento. Quando a nossa célula fica velha demais e para de se reproduzir, ela pode mandar sinais errados para o sistema imunológico, causando inflamações, doenças, dores crônicas. E anos recentes, o cientista na França manipular célula de idosos, alguns com mais de 100 anos de idade, e o chefe da equipe, professor universitário John Marco Lamarche, afirmou que o trabalho deles demonstra que o envelhecimento da célula pode ser revertido. Será que a ciência pode nos fazer viver mais? Muitos cientistas dizem que o trabalho do envelhecimento não pode fazer os humanos viver muito mais do que já vive hoje. É verdade que a expectativa de vida aumentou desde o século XIX. Isso aconteceu principalmente por causa de melhores condições de usos de antibiótico, vacina, e alguns geneticistas acreditam que a duração da vida humana atingiu mais ou menos os seus limites. Há cerca de 3.500 anos, Moisés, um dos escritores da Bíblia, reconheceu a duração da nossa vida dos 70 a 80 anos para os mais fortes. Mas esses anos são repletos de dificuldade, tristeza, passa depressa e logo desaparecemos. Salmo 90, verso 10, apesar de tudo que a humanidade já faz, a expectativa de vida hoje continua praticamente as mesmas dos dias de Moisés. Por outro lado, animais como o ouriço do Mar Vermelho, o marisco da espécie Ártica Islândica, pode viver mais de 200 anos. A árvore com uma sequoia gigante pode viver milhares de anos. Quando comparamos o tempo de vida desse organismo com nossos 70 ou 80 anos, talvez nós pergunte, será que a vida é só isso?